alunos e alunas do curso de Cálculo 3, né? Nessa oportunidade nós vamos falar sobre integral dupla, mas agora com coordenadas polares, tá? A ideia aqui é que as coordenadas polares nos facilitarão os cálculos relacionados a uma integral quando a região ela tiver uma simplicidade de ser expressa por coordenadas polares. As coordenadas polares e as coordenadas cartesianas, elas estão relacionadas da seguinte maneira. Você imagina que um ponto no plano, ele tem as suas coordenadas cartesianas, né? Tem coordenada x e coordenada y. Acontece que esses pontos no plano, também você pode olhar ele como tendo uma distância para a origem, que você chama de r, tá? Da origem, e também tem um valor de ângulo, tá? Aqui θ, só que esse θ aqui no nosso caso ele vai ser medido em radianos, tá? O ângulo medido em radianos. E de certa forma, aí você vai poder ter as fórmulas aí relacionadas com x e y da seguinte maneira: r, o x vai ser r cosseno θ e o y vai ser r seno θ. Tá? Essas são o que a gente entende então por coordenadas polares, né? Coordenadas que envolvem o r e o θ. Aqui algumas coisas ficam assim, sempre a gente pode usar, ficam claras, ó, que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, tá? E é isso. Então com essa ideia, nós queremos saber como é que calcula uma integral dupla sobre uma região que por exemplo, uma região que tenha mais a ver com coordenadas polares, por exemplo, um círculo, um anel, né? O que é um anel? É uma região que você tem dois círculos, né, concêntricos assim, e você tem essa região aqui, ó, interna. Então esse anel aqui, ele é muito mais simples de ser expresso por uma integral, em coordenadas polares, tá? A coordenada polar de um círculo muito, muito simples. Por exemplo, um círculo de raio 1, ele é exatamente r igual a 1, tá? E o θ variando, 0 a 2π. Né? É isso. Então você tem muita simplicidade para escrever figuras, né, que estão melhores relacionadas com coordenadas polares. E aqui como é que fica então a fórmula para uma integral dupla? A ideia é que você, em vez de trabalhar com retângulos, né, no plano, então você pega aqui essa região R. Essa região R aqui vai ser uma região em coordenadas polares do tipo R e θ, dependendo de R e θ. E você tem o R aqui, o raio, né, que é o raio variando entre A e B, tá? E o θ, o ângulo θ, variando de alfa até beta. E isso descreve essa região R aqui, ó, essa aqui. Essa região R, ela é muito particular, né, é uma região bem interessante de se calcular. Dá pra gente calcular, por exemplo, a área dela. Essa região aí a gente chama de retângulo polar, tá? Vamos chamar isso aqui de retângulo polar. Pelo menos nesse livro aqui. Você não vai ver muito esse nome, porque nem aparece com frequência no estudo de matemática, mas aqui nós vamos dar o nome de retângulo polar para nossa discussão. E quando você tem uma região desse tipo, ele se assemelha com um retângulo, tá? Então fazer uma integral sobre uma região desse tipo, ela é muito semelhante a fazer uma integral sobre um retângulo. E qual a ideia? Aqui a gente faça uma partição, tá? Só que a gente vai fazer a partição de quê? Do AB a gente particiona desse intervalo AB, que está variando R. Quando você faz isso, você tem uma divisão angular aqui. E do raio, né? Na verdade, você tem uma partição aqui. Primeiro, se você pensar no ângulo θ, ele te dá essa partição assim, angular, ó, essa partição. Aí quando você vai para o ângulo R, depois que você fez essa partição, você vai para os raios. Aí você vai descrever essas regiões. E aí
o retângulo polar ele fica subdividido em vários subretângulos polares. Aqui tem um pouquinho de conta para fazer, é que imagina que a gente queira somar, aí a gente está calculando a função, né? Então a gente precisa fazer o somatório sobre essa região, tá? E aqui a gente vai fazer assim, ó, a gente vai pegar o RI e o R estrela e o θ estrela, escolher um ponto arbitrário aqui em cada um desses retângulos polares. Então vamos fazer assim, ó. Ver qual que é a soma de rima aqui. A soma de rima vai ser... outra coisa, veja que aqui o ângulo, as áreas elas variam, né? Elas não são todas iguais como eram no caso, se a função fosse contínua, né? No caso anterior. Bom, e aí você tem esses subretângulos, então cada subretângulo desse você vai ter que calcular a, a, a base vezes a altura. A base, a área da base, só que aí você tem que saber a área da base. E a área da base desse negócio aí vai ser assim, ó, a área da base vai ser delta AI, que vai depender de I e de J, né, até. Mas vamos pegar só dependendo de I, eu vou explicar daqui a pouquinho como que a gente faz isso. E aqui você faz F de RI estrela, aí θ I estrela, multiplicado por delta AI. Vou fazer o delta só depender de AI. Como é que faz isso? Aí faz o I variando de... vou fazer o J, né? Variando de 1 até M, N, e o I variando de 1 até N, M. Tá, então você faz essas somas de rima aqui, S, M, N, né? Aqui, ó. Depende de M e de N. Aí, esses delta aí, ele vai ser assim, ó. Veja que esse subretângulo, deixa eu ver se tem uma figurinha aqui. Não, não tem. Mas aqui, ó, a gente pegando e pensando nessa figurinha aqui, ó, ampliada. Como que a gente calcula essa sua área? Não sei se vocês sabem, mas é o cálculo de uma figura desse tipo, ó. Θ é medido em radiano, e aqui o raio R. Como que a gente faz a área de uma figura desse tipo? Então vai ser metade de raio ao quadrado vezes θ em radiano. É assim que a gente calcula, então metade do raio ao quadrado, né, vezes θ. E aí, nesse caso nosso aqui, veja que essa figura aqui, ela é... Vamos olhar para o retângulo maior, que aí é até mais fácil de visualizar. Como é que a gente faz para calcular essa área do maior? Então, se você quisesse calcular essa área, delta A, vou chamar de delta A, seria metade do raio maior, que no caso é R ao quadrado, vezes θ. Aí multiplica menos, né? Porque esse aqui daria todo, né? Toda essa região. Aí depois aqui, para você ter o azul só, você tem que subtrair essa região aqui. Então seria metade do Rzinho pequeno ao quadrado vezes θ, tá? Seria essa expressão. Mas aí para o nosso caso, aqui a gente vai usar esse delta AI como sendo o R maior, fica sendo esse R e J que a gente está fazendo aqui, ó. Esse aqui, ó, é o RI e o RI menos 1. Vou fazer uso dele. Então você vai ter o maior raio, que no caso aqui é metade de RI ao quadrado, θ, menos metade de RI menos 1 ao quadrado de θ. Essa conta aqui vai ficar assim, ó. Veja que dá pra gente colocar o θ em evidência, né?
Dá para colocar o metade de θ em evidência. E aqui você vai ter a diferença de dois quadrados, ó. RI ao quadrado menos RI menos 1 ao quadrado. Quando você faz isso, você também pode fazer a seguinte expressão. Metade de θ vezes RI menos RI menos 1 vezes RI mais RI mais 1 menos 1. É assim, é a multiplicação da diferença de quadrados é a soma vezes a diferença. Esse 2 aqui, ó, eu vou tirar daqui e eu vou colocar aqui, porque isso aqui é um raio médio, né? É um raio médio. Aí aqui você vai ter θ, né? Θ, a variação de θ, deixa eu colocar aqui θ, não, aqui é delta θ, tá? Tem que multiplicar por I, aí ao quadrado é delta θ, delta θ, aí delta θ, a variação de θ, né? É o comprimento ali, aí delta θ. Bom, fez isso, isso aqui vira é um delta R, tá? É um delta R. E isso aqui é um raio médio, tá? Essa expressão aí é o raio médio, que é ele que eu estou usando para RI estrela. Eu vou chamar de raio médio aqui, ó, RI estrela. Cada retângulozinho polar desse aqui, a gente escolhe o raio médio para ser o nosso ponto aleatório para nossa conta. E aí essa soma então fica sendo assim, ó, somatório de I até 1 até M, somatório de J variando de 1 até N, F de RI estrela, aí θi estrela, aí multiplicado por essa variação fica RI estrela vezes delta θ, e a variação de RI que depende de I, tá aqui, é delta RI. E aí quando a gente faz isso aqui para tomar o limite, isso vai ficar sendo uma integral dupla sobre a região R, né, da seguinte conta, ó, vai ser F de R e estrela, tá? Isso aqui aqui a gente vai usar como sendo R cosseno θ, né, que é o valor da primeira coordenada da função. Aí esse aqui vai ser R seno θ. Esse R ele no processo de limite passa para ser R. Isso aqui fica sendo dθ dr. Ou tanto faz a ordem, né? E é assim que a gente define uma nossa integral. Veja que aqui vai aparecer agora um R, o valor de R, ó. Então vai ser os valores em coordenadas polares, aqui ó, avaliado o x e o y, você troca por R cosseno θ, R seno θ, vai aparecer R, vai aparecer dθ dr, tá? Ou dr dθ, deixa eu pôr aqui, né, para ficar na ordem aqui, dr dθ, nessa ordem. Bom, essa dedução aí, ela é a dedução dessa fórmula, né? É uma ideia basicamente como é que a gente chega nessa fórmula aqui que a gente usa como ferramenta para calcular essas integrais. Então, se f é uma função contínua no retângulo polar R, né? Escrito dessa maneira, o R entre A e B e o θ entre alfa e beta, onde alfa e beta a diferença fica menor que 2π, então você vai ter que essa integral dupla aqui, ela pode ser calculada usando as coordenadas polares dessa maneira, lembrando sempre que aparece esse R aí, tá? A interpretação que a gente pode fazer é a seguinte, ó, esse elemento de área aqui fica sendo R dr, ó.
e depois o dθ, né? Que você pensa num retângulo polar infinitesimal, né? Desses que fazem a parte da, do somatório, né? Imagina um bem pequenininho, assim, então fazendo parte do somatório você tem esse r dθ, que é esse comprimento aqui, ó, r dθ. Esse aqui é dr, a variação em r. Então o dA fica sendo r dθ, né? Porque esse valor aqui depende, claro, do θ, né? R dθ. Então um arco, imagina que você tem um arco aqui, você quer destacar um pedaço aqui desse arco, aqui, ó, de um círculo. Esse arco ele vai depender de duas coisas: do raio, né? Quanto maior o raio, maior é esse arco. E também depende do ângulo, né? De até quanto você está indo com o arco. Então essas informações estão aqui, por isso que aparece esse elemento de área, né? Então esse aqui é chamado de elemento de área. Essa área desse retângulo polar, dA, né? Ele é RdR, assim, a gente escreve assim, ó. dA, no caso aqui do retângulo polar, fica sendo R dr dθ. Então, passando para coordenadas polares, você usa esses elementos de integração, esses elementos de integração. Fazer conta. Primeiro exemplo, olha, calcule essa integral dupla, onde R é a região do semiplano no semiplano superior, limitada pelos círculos x ao quadrado mais y quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y quadrado igual a 4. Isso aqui então é um anel, tá? Essa região fica sendo um anel. Veja, deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Primeiro aqui o raio 4 dá o 4 aqui dá raio 2, né? A nossa região é essa. Você tem a nossa região de integração só a parte de cima. Então fica sendo essa região aqui. Como é que a gente descreve essa região? Ela é um retângulo polar. Veja que você tem ele em função de r θ, tal que o r, o raio aqui, ele vai variar deste ponto a esse ponto, ou seja, ele vai variar de 1, né, até 2. O raio varia de 1 a 2. E o θ, para descrever essa região toda, veja que ele varia daqui até aqui. Então ele vai de 0 até π, tá? Então é de 0 a π. É π. Então trata-se de um retângulo polar e basta a gente usar a fórmula. Integral dupla sobre essa região da função f de x, y, que é aquela ali acima. Vou descrever ela. 3x mais 4y ao quadrado dA fica sendo integral. Aqui é a variação do ângulo de 0 a π. A variação do raio que é de 1 a 2. Né? Aí a função avaliada veja que agora a gente também tem que mudar as coordenadas, ó. Também tem que fazer uso dessas fórmulas. R cosseno θ e o R seno θ, né? O Y seno θ. Então, colocando essas expressões, vamos ter 3R cosseno θ mais 4R quadrado seno ao quadrado de θ. Aí fica R da fórmula, né? dr dθ. Bem, continuando aqui, vamos ter integral de 0 a π. E aí, antes aqui de integrar em relação a R, nós temos que multiplicar. Então vai o R, né? Aqui dentro. Então vai ficar 3R quadrado cosseno θ mais 4R ao cubo seno ao quadrado de θ. Aí dr dθ. Primeiro integra essa parte em relação a R.
como que é essa integral. Vai ficar a integral de 0 a π. Integral de 3r ao quadrado é 4 não, r ao quarto, r ao cubo, r ao cubo, cosseno θ. Veja que eu estou integrando em relação a r, então o θ é constante. E aqui você vai ter r à quarta, seno ao quadrado de θ. Aí no intervalo de 1 a 2 de θ. Substituindo, vamos ver como é que fica essa substituição. Coloca o r igual a 2 e coloca depois o r igual a 1. Aqui eu acho que é fácil de fazer, né? Porque ó, veja que o cosseno vai ficar em evidência. Integral de 0 a π. Isso aqui vai ter, quando coloca 2 vai dar 8. 2 ao cubo 8. Quando coloca 1 vai dar 1. Então vai ficar 1. 8 menos 1, 7. Então 7 multiplicando o cosseno de θ. Tá? Mais agora a gente tem a outra parte, que vai ficar 2 à quarta dá 16, menos 1 dá 15, então fica 15. 15 seno ao quadrado de θ. Bom, aqui, a menos de fazer as substituições que você já conhece, né, não dá muito trabalho, claro. Você já conhece essas contas. Então a integral de cosseno é seno, então vai ficar 7 seno de θ. Aí a 15 integral de seno ao quadrado de θ. Essa integral vocês podem consultar a tabela, então vocês têm aí fácil à mão o resultado. Mas vai ser metade de cosseno ao quadrado. Não, cosseno de 2θ, né? Cosseno de 2θ dividido por 2. O dividido por 2 eu vou deixar aqui embaixo do 15, aplicado no intervalo de 0 a π. Tá? E quando faz essa conta, você vai ter 7 seno π mais 15 sobre 2, 1 menos cosseno 2π, menos, aí 7 seno 0, menos 15 sobre 2, 1 menos cosseno 0, né? Porque é 2, né? Tá. Vamos ver quanto que dá aqui para simplificar. Seno de π é 0. Seno de 0 é 0 também. Isso aqui vai dar cosseno de 2π dá 1. Então vai ficar 1 menos 1 dá 0. Tá? Então tá dando 0 aqui. Aqui vai dar 15 sobre 15 sobre 2, né? E aqui, aqui também dá 0, ó. Isso aqui dá 1, então essa conta dá 0. Vai ficar 15 sobre 2 apenas. Beleza, certinho. Então é o valor. Inclusive no livro que eu tô vendo que tá errado, né? Tá 15 π sobre 2. Não tem esse π não. Ele errou. Você pode também depois colocar naquele programinha Simbolab lá, vai ver que dá 15 sobre 2. Esse exemplo aqui, ó, nós temos, determina o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0, né, e pelo paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aí é interessante, porque é um paraboloide, assim, né, paraboloide centrado na origem e tudo mais, então ele vai dar um aspecto desse tipo aqui, ó. Tá? Ele é voltado para baixo, né? Dessa forma. Quando você for olhar ali a região no plano, veja só, se você fizer igual a 0, aí você acha curva de nível no zero. Você vai ter x ao quadrado, isso aqui implica que você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É um disco. Então, aqui no plano xy é um disco, a projeção, que é o domínio dessa integração. Ele quer descobrir qual o volume
desse sólido. Deixa eu colocar aqui a figura certinho, ó, que tem até no livro lá. Esse aqui, ó. Qual é o volume desse sólido? Então no plano a gente tem esse disco. Então no plano, olha só, a gente tem o disco unitário, um disco unitário, que é esse aqui. E as coordenadas, assim, é um retângulo polar, tá? Nesse sentido, ó. Ele é r θ, tal que o r varia de 0 a 1. O raio aqui varia de 0 a 1. E o ângulo θ, para descrever um círculo, a gente sabe que é de 0 a 2π, né? É uma região bem simples, uma região polar, é um retângulo polar. Portanto, dá para a gente usar o teorema ali acima, tá? Isso vai ficar assim, ó. Cadê a função? Você vai calcular o volume é de 1 menos x quadrado menos y quadrado, dA. Só que a gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é r quadrado, né? Então veja, eu vou fazer a conta, você vai ter a variação do ângulo de 0 a 2π, variação do raio de 0 a 1. Aí essa função eu não vou fazer uso dessa aqui, eu vou fazer assim, 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é r quadrado. Nossa conta então fica assim, ó. 1 menos r ao quadrado, aí dA vira r, dr dθ. Tá? Deixa eu apagar essa parte aqui para não ficar feio aqui. Aqui. Então a nossa conta, ela não é difícil. Você vai ter integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Eu vou multiplicar aqui antes, né? Vai ficar r menos r ao cubo sobre dr dθ. Vai integrar, então integral de 0 a 2π de r quadrado sobre 2 menos r ao cubo sobre 3, quarta, sobre 4, no intervalo de 0 a 1, dθ. Bom, essa conta aí vocês vão fazer, né, direitinho. Você vai ter o número aí associado, a essa conta aí vai ser, vou colocar aqui, ó, vai ser meio menos 1/4. Quando eu colocar zero dá zero, então meio menos 1/4 dá meio, né? Isso vai dar a integral de meio, 0 a 2π, né? dθ. Tá? E isso aqui vai ficar então a constante multiplicado pelo comprimento do intervalo, que é 2π. Tá? Isso vai dar π. Pera aí que eu acho que eu fiz cagada aqui. Metade, 1 menos 1/4, né? Meio menos 1/4 dá 1/4. Aqui não é meio não, aqui é 1/4. Aí isso aqui dá 2π. Então temos que o volume, né? Essa medida é o volume, tá? Desse sólido aí que se formou. Professor, e se o retângulo não for um retângulo polar, né? A região lá de integração for uma região mais genérica, mais geral. Por exemplo, se for como essa região D, que é assim, ó, essa região D é interessante que você tem a variação do ângulo entre alfa e beta, né? Mas os raios, eles variam. Veja que tem uma variação no raio, né? O raio, ele não é o mesmo, né? Para cada ângulo, né? Então, para cada ângulo você tem um raio diferente, ó. Essa região, ela é uma região do tipo 1 em coordenadas polares.
né? Podemos dizer isso. Como é que a gente procede essa conta? Bem, então se você tiver uma região deste tipo, e claro, a função for contínua, né? A gente está pensando sempre em funções assim bem mais simples para, né, para evitar discussões desnecessárias aqui, estamos fazendo conta mesmo. Então essa integração dupla sobre essa região D vai ser F, aí você substitui o x por r cosseno θ, o y por r seno θ. Esse dA se torna novamente r dr dθ, tá? Só que aqui a gente vai variar o alfa no intervalo de alfa até beta, né? O θ, né? O ângulo θ variando de alfa até beta. E o raio com essas variações aí mais diferentes, né? Né? Que ele varia da função h1 até a função h2 em função de θ. Bom, uma observação que o livro traz também é que quando você pega a função f como sendo uma unidade, você calcula a área. Então a fórmula da área da região D, que essa região aí pode ser essa região mais estranha aí, né? Como é que se calcula? Você pode expressar essa região por uma integral dupla de r dr dθ. Tá? É claro que aí na variação dos ângulos, aqui vou pôr alfa, beta, né? E aqui vai ser h1 θ e h2 θ. Mas como essa conta aqui, eu vejo que essa conta aqui, ela você pode até, não, você tem que executar mesmo essa conta aqui. Você pode fazer aqui, ó, r ao quadrado, né? Dá sobre 2, já integrar em relação a θ, substituir, e você pode ter alguma coisa desse tipo, que alfa, beta, aí a diferença de h2 ao quadrado, θ, menos h1 quadrado, θ, sobre 2, tudo. Aí dθ. Teria que fazer essa conta para fazer a área. Muito bem. Vamos aí um exemplo de cálculo de área. Bem, nesse exemplo vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área de uma pétala dessas aqui. Isso aqui é uma figura que se chama rosácea, né? Então vamos calcular uma rosácea de 4 folhas. E essa equação dessa rosácea é a seguinte, ó, R é igual a cosseno de 2θ. Se você quiser usar em coordenadas polares o GeoGebra, também tem essas opções lá. Então aqui, ó, para a gente calcular a área, esse aqui você observe que o R, né, ele varia de 0 até a equação, né, que é R cosseno θ. Então você tem o H1 de θ como sendo o próprio zero, que ele começa aqui do zero, ó, e depois ele vai até o H2 de θ como sendo 2 cosseno de 2θ. Tá? Agora o θ, qual é a variação do θ para a gente poder descrever essa rosácea? A variação do θ aqui, né, olha só, a gente observa assim, ó, ele vai variar de menos π sobre 4 a π sobre 4, né? Por que isso? Quando a gente coloca ali o menos π sobre 4, que é o ponto inicial, você vai ver que dá zero, que vai ficar cosseno de 2π. E quando você coloca π sobre 4, também vai dar zero, que vai ser cosseno de 2π, não, de π, né?
vai dar, o raio vai ser zero, ó. Quer ver? Eu vou colocar o π sobre 2. Cosseno de 2 multiplicado por π sobre 2. Né? Aí isso aqui vai te dar cosseno. Π sobre 2 não, π sobre 4 aqui. Π sobre 4. É igual tá aqui no desenho, né? Essas figuras. Nesses pontos aqui você vai ver que o raio dá zero. Aí isso aqui vai ficar cosseno de π sobre 2, que é zero. Então ele te dá raio zero. Nesses pontos aí, se você observar e tentar descobrir quais são esses pontos que o raio dá zero, são todos esses, ó. A partir daqui também, ó, que é 3π sobre 4, né? Quando você está aqui. Aqui é 5π sobre 4. E assim por diante, tá? Bom, então nós já temos o cálculo da área, podendo ser aí calculado dessa pétala aqui, dessa região D. Essa área vai ser integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 do que? Da diferença, eu vou usar isso aqui, ó, já essa fórmula, em vez de que isso aqui é zero, então vai ficar assim, essa parte vai ficar o quadrado de H2, ó. Vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de 2θ, né, sobre 2. Deixa eu, em vez de pôr sobre 2, eu vou pôr sobre 2 assim, dθ. Então temos que integrar essa expressão. E fazendo essa conta aqui, você vai ter assim, ó, é 1 sobre 2, integral de menos π sobre 4 a π sobre 4. Aí, cosseno ao quadrado tem uma fórmula de duplo arco, né? Então você usa essa fórmula aqui, ó, que isso vai ficar 1 mais cosseno do dobro, né? Que no caso é 4θ, dobrando ali o que está dentro do cosseno. Aí dividido por 2. Aqui dividido por 2 aí dθ. Só que esse dividido por 2 a gente vai fazer o quê? Pôr aqui, ó, que é dividido por 4. Então, no livro esse exemplo aparece lá escrito direitinho, tá? Eu tô fazendo aqui rapidinho pra gente não perder muito tempo. 1/4 você integra. Vai ficar θ e aí integral de cosseno de 4θ vai ficar mais seno de 4θ dividido por 4. E aplica no intervalo de menos π sobre 4 a π sobre 4. Que fazendo a conta, você vai ter π sobre 8, tá? Π sobre 8 porque quando você for substituir π sobre 4 aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar seno de π. Seno de π é zero, tá? E seno de menos π também é zero. Então essa parte aqui vai se anular e aí você vai ter π sobre 4 menos π sobre 4. Aí vai ficar menos π sobre 4. Aí vai ficar 2π sobre 4. 2π sobre 4. 2π sobre 4. Aí vezes 1/4. Aí vai ficar... aqui simplifica, né? Aqui 2, ó. Então vai ficar o π sobre 8 ali que tá certinho. Bem, agora vamos aí uma outra aplicação, né? Um exemplo 4 é para você fazer determinar o volume do sólido que está sobre o paraboloide, ou seja, acima do paraboloide, né? Veja que o paraboloide aqui, nesse caso, figura desse tipo, né? Tridimensional. Aqui, mais ou menos aí, só para a gente se orientar, mais ou menos assim. Aí ela que está acima do paraboloide e acima do plano XY, e dentro desse cilindro. X ao quadrado
x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. X, aí o que que a gente faz? A gente faz menos 2x e y ao quadrado igual a 1, tá? Aí a gente soma 1 aqui para completar quadrado. Vai ficar 2. Isso vai ficar x menos, menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é igual a 2. Então é um cilindro de raio raiz de 2, tá? Cilindrozinho de raio raiz de 2. Como que é o cilindro? O cilindro é assim, né? A figura é essa. Tá? Cilindro aqui direitinho. É concêntrico aí. E aí você vai ter esse cilindro, né? De raio raiz de 2 aqui. Bom, quando a gente tenta fazer a interseção dos dois, né? Você vai ter deixa eu colocar aqui o desenho, a imagem, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então, quando junta tudo, né, é mais ou menos essa imagem aí que você vai ter, ó. Aqui é outra coisa, que esse cilindro aqui eu coloquei ele na origem, não é, né? Ele é centrado no ponto 1 e 0, tá? Centrado no ponto 1 e 0. A figura não é exatamente essa não aqui, ó. Ela é mais ou menos assim, ó. Deixa eu pôr aqui plano x e y, ó. Então no plano x e y, tá? Aqui você marca nesse ponto, você tem um cilindro aqui, ó. A partir desse ponto, você sobe ele. Ele está nessa posição. Tá? Só para nós temos uma ideia, então tá aqui, ó. Aqui é o 1 e o 0, né? Bom, quando a gente quer calcular o volume, então imagina que seja o volume que está acima, ó, determina o volume acima do plano XY, né? Não, é essa região aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, que fica aqui intermediária. Então abaixo, ó, aqui e acima. Bom, para fazer isso, como que a gente vai fazer? Vê que o domínio de integração é o próprio disco, tá? O domínio de integração fica sendo aqui o próprio disquinho de centro 1 e raio 1. Raio 1 não, raio 2, né? Raio 2. Raio raiz de 2. Ele ultrapassa então, né? Pera aí, eu coloquei um aqui, mas é um aqui. É um, né? Eu só somei um dos dois lados. Então aqui é um. Raio é um. Bom, quando a gente vai fazer o volume desse sólido, então vai pegar. Descreve essa região aqui. Como é que a gente descreve essa região? Essa região aqui, antes de a gente precisa fazer uso disso, né? Veja que a equação é x ao quadrado mais 2 mais y ao quadrado igual a 2x. Como que a gente converte essa equação nessa equação em coordenada? Veja que é uma equação que envolve x e y, como colocamos isso em função de r e θ. Então vai ser essa parte é r quadrado, isso aqui vai ficar 2r cosseno θ. E aí, como r é uma equação, então o que a gente está buscando r diferente de zero ali, né? Então simplificando essa conta, se o r for zero, é o ponto só a origem, né? E isso vai dar pra gente 2 cosseno θ, simplificando aí. Essa é a equação dessa figura, tá? Qual que é a variação de cada um aí? Nós temos que
a variação do ângulo, veja que a variação aqui do ângulo, ele vai desse ponto, né, ó, que é esse ponto, ângulo de π sobre 2, né, e ele descreve toda essa região aqui nesse o quarto e o primeiro quadrante. Então ele vai de menos π sobre 2, a variação do ângulo, até π sobre 2. Então o nosso D, tentando escrevê-lo como coordenadas polares, é rθ, tal que o R, o raio, eu vou falar primeiro o ângulo. O ângulo varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. E sendo que o raio varia de 0, né, ali. Veja que aqui, ó, um raio vai desse ponto até esse ponto. E esse ponto é o que? É R cosseno de 2θ. É cosseno de 2θ. De 2 cosseno θ. Bom, aí no mais, no volume vai ser integral dupla em cima dessa região. Menos π sobre 2, π sobre 2, da... outra coisa que eu eu não falei, mas é a função que você tem que integrar, né? Que ele vai interpretar. Vai ser... Deixa eu escrever assim, isso aqui vai ser integral sobre a região R de x ao quadrado mais y ao quadrado dA. Passando para coordenadas polares, vamos ter integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui a variação do R vai de 0 a 2 cosseno θ. E essa expressão aqui vai ficar só R ao quadrado. O dA vira R dr dθ. Tá? Bom, agora o que a gente faz é a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui é R ao cubo, né? Integrando vai ficar R a quarta sobre 4. No intervalo de 0 a 2π. 2 cosseno π, 2 cosseno θ, dθ. Isso vai dar um quarto aqui, ó. Vou fazer a diferença. A diferença vai ficar, bom, um quarto, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. R quadrado, então vai ficar 2 a quarta, né? A quarta, 2 a quarta, 16. Cosseno a quarta de θ, né? Dθ. Bom, tá aí, né? Aí essa nossa conta. Essa nossa conta aí a gente precisa usar a ferramenta aí de cálculo que você já conhece, mas eu não vou me deter muito a isso, porque você vai ter que usar novamente o cosseno de θ é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Você vai ter que usar isso duas vezes, tá? Porque isso aqui é o quadrado, você vai ter que desenvolver isso aqui é o quadrado. E aí quando fizer o quadrado vai ter que ganhar um quadrado ali novamente. Então repete a fórmula. Fazendo todo esse trabalho você vai encontrar o valor de 3π sobre 2, tá? Tente fazer isso ou então consulte uma tabela de integração. Encerramos aqui essa nossa aula sobre integral dupla em coordenadas polares.